Olá, meu amigo, olá, minha amiga que acompanha as aventuras de Andréia e Antônio. Eu sou o Antônio do canal. Estou aqui com mais um conteúdo, mais uma coisa importante, bacana para passar para vocês. Nosso dia a dia, nosso trabalho, mostrando a cultura daqui de Campina Grande. Então estou aqui no Museu Histórico para vocês verem aí. Estou aqui com um colega aqui, que ele vai contar um pouquinho a história dos tropeiros e também da cidade, como começou. Olá, sejam bem-vindos ao Museu Digital. Essa parte aqui é um pouquinho da sala Tropel. Ela vai falar sobre os tropeiros que vieram para a nossa cidade. Então, Campina Grande ela fica localizada entre o litoral e o sertão, mais ou menos no meio. Então, quando esses tropeiros eles faziam essas viagens do litoral para o sertão ou do sertão para o litoral, eles acabavam parando aqui em Campina Grande para poderem descansar, dar de comer e beber para os seus jumentos e depois seguir suas viagens. Então esses tropeiros eles traziam algumas mercadorias como algodão, milho, rapadura, farinha de mandioca, para poderem tanto se alimentar quanto fazer uma troca com outros tropeiros. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho disso, dessa feira de tropeiros. Então foi assim que a cidade começou a surgir. Então, depois que alguns tropeiros eles viam que aqui era um ponto muito incomum, alguns deles decidiram morar aqui com suas famílias para poderem ser mais ou menos um meio de troca com outros tropeiros. Então se tornou uma aldeia e alguns anos depois se tornou uma vila real chamada Vila Nova da Rainha. E em 1864 ela foi fundada como Campina Grande. Para vocês verem aí, ó, um pouquinho a história daqui de Campina Grande, os tropeiros ali, ó, para vocês verem. E não para por aí, porque tem mais história aqui, com certeza ele vai contar a respeito da cidade daqui e a respeito do sertão, onde os tropeiros trabalhavam e traziam os seus algodão para cá. Então os tropeiros, quando eles vinham para cá, eles normalmente se concentravam no centro da cidade, como mostra aqui nessa imagem. Então, muitas partes da nossa cidade ela foi construída graças aos tropeiros. Então, a parte do centro, como a Rua Marcial Pinheiro, a Feira Central, o Parque da Bandeira, a Praça da Bandeira, foram lugares que deu início por causa dos tropeiros. Então, essa imagem aqui é mais ou menos na Praça da Bandeira, onde atualmente é a Praça da Bandeira aqui em Campina Grande. Então, a Feira Central foi um dos lugares que teve o começo dessa feira aqui dos tropeiros. Então, não é exatamente no mesmo local, mas foi sendo deslocado de acordo com onde os tropeiros eles iam. Mostrando um pouquinho a história de Campina Grande. Aqui na parte interativa do museu, a gente deixa os visitantes ficarem livres para poderem fazer o que eles quiserem, para poder conhecer um pouquinho mais da cidade. Nesse mês de junho a gente está falando um pouquinho sobre São João e um pouquinho da história dele. Então a gente tem alguns televisores que vão mostrar um pouquinho dessa história aqui de Campina Grande na questão de São João. Temos aqui nesse televisor um pouquinho sobre recortes de jornais falando sobre São João aqui em Campina Grande. Não só no Parque do Povo, mas sim em outros lugares, como a Vila Sítio São João e a Vila Nova da Rainha. Campina Grande é conhecida por ter o maior São João do mundo. Então, em 1981 foi construído o Parque do Povo, é o local onde nós temos as maiores festas aqui na cidade. E em 1986, na verdade, foi onde começou a ter o São João da cidade. Então, a primeira edição foi em 1986, já com esse título do maior São João do mundo. Então, todos os anos nós temos shows, mais ou menos 30 dias de shows, às vezes um pouco mais, com shows de vários cantores, diversos cantores, como Elba Ramalho, Xande Avião, Limão com Mel, Desejo de Menina, mostrando um pouquinho da cultura aqui da cidade também. Na Vila Sítio São João é um local que temos a cidade cinematográfica, que mostra um pouquinho do interior da Paraíba. Lá também tem vários shows e é muito bom também. Temos aqui também um pouquinho que mostra reportagens falando sobre a montagem do Parque do Povo, algumas imagens sobre como é que foi a primeira noite de festas em 2003, que aí fica aqui nesse televisor. Ficam mostrando sempre um pouquinho de como é que foi, a dificuldade por causa das chuvas que acabavam estragando os materiais, mas que eles sempre ficavam mostrando como eles se dedicavam para poder fazer com que aquele ano fosse perfeito para o São João.
Como antigamente não tínhamos a internet para poder mostrar como é que era a nossa programação, a gente fazia a panfletagem. Então a gente saía nas ruas para poder entregar os panfletos, mostrando um pouquinho de como é que era a programação daquele ano. Aqui a gente consegue ver nesse telão como é que era a panfletagem, né? São todos os anos até 2015, desde o primeiro dia de São João até o ano de 2015. Então era feito por assim, ó, mostrando como é a campanha feita do maior São João do mundo. E todos os anos era feita essa panfletagem para poder as pessoas conhecerem um pouquinho daqui da cidade. E é isso aí, gente, tá, vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo aí? A história um pouquinho de Campina Grande a respeito dos tropeiros e os algodão que entravam aqui em Campina Grande. E aqui tem muitas coisas aqui também, tem muitas coisas interessantes aqui. A respeito do couro. Tá aqui, ó. Esse é o chapéu de couro. Não é isso aí? Isso mesmo. Aí esse chapéu de couro significa, representa o quê? Aqui. É o que os tropeiros eles andavam com eles, né? Para poderem se proteger do sol. E se tornou também um símbolo deles. E significa também a história também do famoso, que o pessoal fala, o famoso Lampião. Isso, Lampião e Maria Bonita. Que gostava muito desse chapéu de couro. Não é isso? Aqui em Campina Grande ela ficou conhecida há alguns anos como a sede do algodão. Então Campina Grande foi um polo de algodão muito forte nos começos dos anos 90, dos anos da década de 30, de 40. Só que infelizmente houve uma praga que acabou fazendo com que Campina Grande não fosse o maior produtor de algodão. Mas o algodão aqui em Campina Grande ainda é muito forte. Muitas pessoas elas vêm para Campina Grande para poder conhecer, crescer e seguir uma carreira. Temos aqui alguns exemplos, como a doutora Adriana, que foi a primeira médica do mundo a descobrir a microcefalia, que era transmitir a doença da dengue e zika vírus para os fetos, as mulheres grávidas. Temos outras pessoas, como a Elba Ramalho, que ela não nasceu aqui em Campina Grande, mas ela meio que viveu, passou a infância todinha dela aqui. Cresceu, seguiu em carreira, então nós temos algumas pessoas famosas. E a ideia desse museu é mostrar um pouquinho como Campina Grande ela é desenvolvida. Aqui é uma escultura que lá de fora consegue perceber melhor que são os tropeiros. Então a gente quer mostrar que somos uma cidade avançada, somos um polo tecnológico muito forte no Brasil, mas também não esquecer um pouquinho da nossa tradição, que fomos os tropeiros. Isso aí, gente. E o pessoal que de fora e de outras cidades, como é que faz para chegar até aqui para olhar o museu daqui de Campina? Certo, então o Museu Digital ele fica perto do Parque do Povo. Ele fica no Açude Velho, em frente à Bufit, que é uma academia aqui de Campina Grande. Então, quando vocês virem, vocês podem estacionar por aqui perto e vir para o museu. O museu tem uma entrada de R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Certo? Temos alguma gratuidade, quando você vir vocês vão poder dar uma olhada, mas é muito bom, vale a pena conhecer um pouquinho da nossa cidade aqui de Campina Grande. E a cultura de Campina, não é isso aí? Isso mesmo. Gente, se vocês vierem para cá, para Campina Grande, seja bem-vindo aqui na maior cidade, da maior festa, que chama... Maior São João do mundo. Isso, tá vendo aí? Gente, vou ficando por aqui, agradecendo a todo mundo aí, agradecendo meu amigo aqui, que trabalha aqui também, que representa cada parte, cada papel aqui dentro e com ele aqui. Então, obrigado aí por tudo aí e a gente vai ficando por aqui.